ou é um mero acaso que aconteceu? Como é que tu enxerga a tua ascensão no esporte nesse sentido? Nada nessa vida é por acaso, cara, porque não só esse fato, né? O Renato mesmo é um cara que tem uma história muito forte comigo, porque o Renato ele participou no início da minha carreira. E depois a gente teve um desentendimento muito forte e cada um foi para um lado. E chegou um momento que eu degladiei com ele de frente, dentro da mesma empresa. Então, eu trabalhei para ele. O meu primeiro trabalho dentro do mercado de suplementação foi através da loja dele. E nessa loja nós tivemos esse desentendimento. A partir desse desentendimento, 18 anos atuando dentro do mesmo mercado, porém ele como um distribuidor e eu como atleta, depois ele como diretor de uma empresa onde ele fazia a linha de frente. Eu não era diretor, mas eu sempre fui linha de frente da Max Titanium, que era a concorrente principal da empresa dele. Ele saiu dessa empresa e entrou na Max Titanium. Quando ele entrou na Max Titanium, eu tive que resolver esse problema com ele. Aonde, o que acontecia? O Renato ele tinha toda a exposição para poder fazer qualquer empresa a qual ele atuasse crescer, e eu tinha o reconhecimento, porque toda a minha carreira, tanto atuando como atleta, quanto como formador de atletas exponenciais no Brasil. Hoje o Brasil é dominado, a maioria dos atletas que dominam o esporte fora do Brasil, brasileiro que está em alta, todos passaram comigo. Todos foram meus atletas. Todos foram eu que iniciei dentro do esporte. Então isso fez um know-how muito forte. Então com a entrada do Renato, eu tive que aprender a passar por cima de problemas pessoais que eu tinha, e muito orgulho também. Entender que apesar dos pesares, aquilo era um desentendimento apenas e que a vida continuava e que ali ainda poderia ter amizade. Então a partir daquele momento, nós começamos a trabalhar juntos, porém não amigos. E se a ideia era fazer a Max Titanium, que é a nossa empresa, crescer, que nós iríamos fazer o possível e o impossível para que isso acontecesse. Chegou um momento, cara, que cruzou as ideias. Por quê? Porque eu queria era a mesma coisa que ele queria, só que havia formas e formas de se trabalhar. O que o Renato fez? Ele mostrou para mim que a forma que ele trabalhava era mais eficiente que a minha, e que se a minha dava certo daquele jeito, se eu fizesse daquele que ele estava falando, iria dar mais certo ainda. Eu aceitei o bom conselho. Como eu falei para você, eu não sou da área virtual, eu sempre fui da área técnica. Então, quando eu aceitei o bom conselho do Renato, aquilo alavancou de uma maneira ao qual a empresa alavancou, o Renato alavancou e eu alavanquei também. Então, foi uma união que só trouxe positivismo tanto para a empresa quanto para a nossa vida social, porque hoje eu e o Renato também temos uma grande amizade. E tu